Diversos espetáculos serão apresentados por toda a cidade, todos com entrada gratuita. Confira a programação no site da Prefeitura. Festival Nacional de Teatro de Chapecó. Realização: Prefeitura de Chapecó. Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas da manhã, hoje 20 de abril de 2019. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, a Páscoa na visão espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores e pelos seguintes canais de comunicação. O telefone da Rádio Chapecó no 2049 1200 ou no WhatsApp da Rádio Chapecó no 2049 1212 ou ainda pelo Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. E também você pode, claro, acompanhar o programa pelo seu rádio, seu radinho. Isso, na frequência dos 1330 AM. Ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje no estúdio, este que vos fala, o Mauri, da Casa Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco hoje, dando o nosso bom dia, a Fabiane da Rosa, da Nosso Lar, né? Bem-vinda, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos colegas aqui presentes e um bom dia muito especial para todos aqueles que nos acompanham hoje. E a Paula novamente, né, do Leocádio José Correia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia aos colegas e principalmente aos nossos ouvintes queridos que acordam cedinho para aprender conosco, né? Exatamente. E o amigo Marcelo de Tone, né, da Gotas de Luz, bom dia, bem-vindo, Marcelo. Bom dia a todos os amigos ouvintes. E hoje o Marcelo vai estar aí acompanhando as mensagens no Facebook. Daqui a pouquinho, né, ele vai passar as participações, os recados de vocês todos. Lembrando que todas as perguntas serão sempre respondidas à luz da doutrina espírita.
E queremos, nesse momento, né, pedir licença para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador e também agradecer aos nossos apoiadores voluntários que nos ajudam, né, a esse programa ir ao ar todos os sábados. Então, agora o recado da Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Ok, estamos agora de volta, né, e apresentando Hora Espírita. O assunto hoje é a Páscoa na visão espírita. Amanhã, domingo, 21 de abril de 2019, pelo calendário cristão, será comemorado o Domingo de Páscoa. Uma festa celebrada há séculos, cujo significado tem se modificado ao longo da história. E entre as diferentes culturas humanas existem várias histórias, várias nuances. Ao lado do Natal, a Páscoa é uma das datas cristãs mais importantes e cheia de simbolismos. Desde o contemporâneo agora, o coelho e os ovos, ao antigo cordeiro, o pão, o vinho, até o jejum da Quaresma e a lembrança da crucificação de Jesus e seu retorno à verdadeira vida. Mas qual realmente é o motivo e o que importa neste universo todo de símbolos e costumes aos nossos dias, a nós todos hoje? E como nossas crianças percebem a Páscoa atualmente? Será que é apenas uma Páscoa de doces? Presentes? Refletir sobre o significado da Páscoa e sobre as lições que Jesus nos deixou nesse período de sua vida é o nosso grande desafio dessa turma que está aqui hoje, né? Para o programa de hoje. Primeiro desafio para a Fábio. Então, Fábio, qual o significado da Páscoa? A Páscoa, ela possui várias leituras, como você disse, vários significados, dependendo da cultura. É importante a gente lembrar que ela existe muito antes de Jesus, né? Então, os acontecimentos que envolveram Jesus, desde a sua chegada, a sua prisão, a sua morte, eles coincidiram, né? Eles aconteceram num período em que se comemorava a Páscoa. Mas a Páscoa não existe por causa disso. Então, por exemplo, alguns povos pagãos, né, que tinham muitos deuses, eles na Páscoa celebravam a entrada da primavera. Celebravam, por exemplo, uma deusa chamada Ostara, mitologia germânica. Usavam ovos, lebres, para comemorar a fertilidade, né? Então, para eles, a simbologia era essa, né? Era uma festa pagã. Mas é uma festa que remonta antes de Cristo. É isso que é importante dizer para o ouvinte. Ou seja, não foi criada por causa de Jesus Cristo. Isso foi anterior. Isso tem, talvez, não sei, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo já comemoravam. Porque era uma forma de você mudar o calendário para uma fase de mais prosperidade na época, né? Exato. E veja como foi dito pela Fábio, pelo próprio Mauri, que cada cultura vai adaptando as datas, né, aos seus costumes. A cultura judaica, que é o que hoje nós conhecemos e que predomina nesse significado da Páscoa, simbolizou a Páscoa como período de comemoração à libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. Então, o povo hebreu, que nós conhecemos hoje como os judeus, eles ficaram por 400 anos, pensa 400 anos, prisioneiros trabalhando como escravos no Egito. E aí tem toda a história de Moisés, todo aquele contexto vivenciado pelo povo judeu até conseguirem fugir do Egito. E aí, claro que eles iriam comemorar essa libertação.
E foi exatamente nessa data em que os judeus comemoravam a libertação do Egito, e Jesus vinha de uma cultura hebraica, então ele celebrava junto com os seus, ele participava. Tem até uma passagem de que José e Maria levaram Jesus ao templo num período de Páscoa para apresentar um cordeiro, né? Então Jesus estava neste momento vivenciando a Páscoa judaica, mas ele queria dar um outro significado, que aí a doutrina cristã vai nos trazer um outro significado para a Páscoa, né, Marcelo? Exatamente. Então, como foi dito, né, Jesus chegou a comemorar a Páscoa, né, a passar por esse período juntamente com os discípulos. E teve uma outra passagem ainda, em que os discípulos interrogam para ele como que ele gostaria que fosse, como ele viria a preparação da Páscoa, e ele diz, né, ele não está muito se importando com isso, né? Então, o que demonstra que a Páscoa é anterior a Jesus. Mas nós, como cristãos, né, diante do acontecimento, da crucificação e de tudo que aconteceu, né, do ressurgimento de Cristo nesse período de Páscoa, a doutrina cristã, né, as igrejas tradicionais incorporaram essa comemoração da Páscoa, fazendo relação da vinda do que aconteceu, da crucificação de Jesus nesse período, né? Então, aí entra a questão espírita. Como que o espiritismo vê a Páscoa, né? Vamos desde já fazer alguns apontamentos, porque o espiritismo vê a Páscoa como uma forma de lembrar de Jesus, de lembrar dessa última semana que foi de muito sacrifício, de vários acontecimentos importantes, mas o espiritismo, vamos ressaltar aqui, não utiliza de nenhuma simbologia. O espiritismo não traz nenhum ritual para a Páscoa. O espiritismo apenas se utiliza, como estamos fazendo nesse momento, para lembrar um pouco da trajetória de Jesus quando ele esteve na Terra e nos deixou seus ensinamentos, né? Então, para nós espíritas, a Páscoa não é uma data tão especial, é uma data que nos remonta a Jesus, mais uma vez, né? Que é o nosso modelo e guia para a nossa humanidade. E independente de não termos um culto, digamos, né, nem para Páscoa, nem para outras datas, o Espiritismo ele respeita absolutamente todas as formas de manifestação religiosa. Então, tudo que é feito pelas outras crenças, o Espiritismo entende como bem-vindo, né? E uma coisa que é importante também a gente falar, nesses períodos, Páscoa, Natal, essas datas cristãs, acontece uma coisa muito legal, que é, pelo menos um dia, né? Vamos dizer que a pessoa não tenha nenhum hábito voltado à espiritualidade, nem uma prática religiosa. Nessas datas, pelo menos por um dia, alguém vai ou ao templo, ou vai à igreja, ou lembra de Jesus, ou lembra de fazer uma prece, e com isso a sua condição espiritual melhora, o seu pensamento se eleva e a psicosfera da Terra, do ambiente como um todo, se torna melhor. Ou pelo menos visita o pai lá no asilo, ou o pai que está distante, viaja para ver os pais, ou se reunir com a família. Então, essas datas têm sim as suas utilidades, vamos colocar assim, né? Exatamente, são ótimas. Não é inútil isso. O ideal seria que tivéssemos, nesse contexto de lembrança de Jesus, que tivéssemos várias datas o dia durante todo, o ano, todos os dias, né? Durante o ano, muito mais para a gente se lembrar de Jesus e fazer esses movimentos que foram referidos aí. Porque o Espiritismo prega que a igreja nossa está em toda parte. A oração, 24 horas por dia. Nós somos o nosso templo, não precisa ir num templo, né? Então, você tem que estar sempre com Jesus, sempre com o Evangelho, não somente o espírita de 1 hora por semana no centro espírita. Não, tem que ser todo dia. Inclusive no trânsito de Chapecó, né? Que é um dos desafios que no trânsito. O pessoal que está aqui em Chapecó tem um desafio, praticar a paciência no trânsito, ser mais compreensivo, usar o freio. Gente, tem freio os carros, mas vamos lá. Porque em Chapecó, se tu fizer qualquer paradinha, o cara vai e bate atrás. Bate. Mas então tá, gente. Pelo menos já vimos o que, então, é a Páscoa. O Marcelo deu até uma noção na parte espírita. E a gente, claro, está começando apenas o programa, mas a gente gostaria de ver com a Paula os exemplos de Jesus
próximos... Tu quer? Mauri, não, é porque o Mauri estava falando agora do trânsito de Chapecó e eu fiquei imaginando. Na história da Páscoa, quando Jesus chega na cidade de Israel, ele para o trânsito, literalmente, né? Porque todos vão receber. É Jerusalém, não seria? Jerusalém. Eu Isso. falei? Israel? Ah, perdão. Não, Jerusalém. Jerusalém. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, vão recebê-lo com flores, colocam aquelas palmeiras, né? E Jesus, no trânsito, já nos dá um grande exemplo. Ele chega com muita tranquilidade, com muita humildade. É recebido porque, no fundo, ele já sabia que aquele mesmo povo que estava lá gritando, né? Jesus, Jesus, era aquele mesmo povo que, frágil, mais tarde, gritaria por Barrabás. Então ele chega na cidade e ele é recebido nessa época de Páscoa, né, com toda uma esperança, uma expectativa, mas ele sabe que depois dessa chegada triunfal viria um momento doloroso. Jesus já pressentia tudo isso, né? E já se preparava para tudo isso. Já tinha organizado uma reunião com seus discípulos. E podemos dizer assim que aquele povo todo que aclamava, ele aclamava pensando que ele fosse um lutador. O cara que fosse usar da espada, da força, da arma para, né, combater. E estavam enganados, e está aí, meu amigo, é uma outra grande história para contar aí. Mas Jesus, nessas últimas horas, ele fez uma ceia, uma reunião. E essa reunião com os discípulos tem uma lição importante que eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho, que foi o partir o pão e lavar os pés. O que significa para o Espiritismo essas atitudes do Cristo? Então, Jesus, todos os atos da vida de Jesus são grandes ensinamentos, né? Ele não dava nenhum passo sem que houvesse algo a nos ensinar. Dentro desta última reunião em que ele convoca seus discípulos, há, sim, os maiores ensinamentos dele ali. Se a gente for pegar os textos bíblicos que narram esta reunião, essa que a gente chamou de Santa Ceia, né? Essa ceia com os discípulos, nós vamos ver que há grandes ensinamentos. E entre eles, realmente, o lava-pés, quando ele conta aos seus discípulos que a hora dele é chegada, que ele sente que ele vai partir. E aí os discípulos ficam preocupados, e o Cristo, sondando a mente dos seus discípulos, percebe que muitos estavam lá pensando, tá, mas se Jesus partir, quem de nós vai puxar o grupo? Quem vai ser o líder, né? E Jesus, sentindo isso, que despertava, porque lembremos que os discípulos eram homens comuns. Cheios de falhas também, né? E aí eles estavam lá naquele sentimento, mas se o mestre vai partir, quem de nós vai ser o mais importante? E Jesus, novamente, isso que é fantástico, ele não explica, ele não chama atenção, diz assim, viu, pessoal? Né? Não é por aí o caminho. Ele tira a sua capa, se abaixa, pega uma bacia, um jarro d'água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, num ato de extrema submissão, porque naquela época lavar os pés era algo que tão somente os escravos faziam. É lavar os pés dos outros. Exato. Porque imagine que não existia tênis, né? Eram as sandálias de Jesus, as sandálias da humildade, e os pezinhos viviam cheios de poeira. E aí os escravos lavavam os pés. O que Jesus ensinou com aquele exemplo? Ele não quis parar a discussão dos discípulos e chamar a atenção como a gente normalmente faz com os nossos filhos, né? Gritando, xingando. Ele simplesmente dá pelo exemplo. E tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 13, que depois que ele faz esse movimento de lavar os pés, ele diz, vós me chamais mestre e senhor, e bem dizeis, porque eu o sou. Ele não perde a autoridade que ele tinha por aquele gesto humilde. Ora, se eu sou Senhor e Mestre e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, se eu estou fazendo esse movimento de servir, quanto mais vocês, parem de brigar entre si. E diz mais, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ou seja, ele também era servo de Deus. Quem eram os discípulos para se sentir maior que o mestre quando ele ia partir? E encerrando, né, a sua fala, ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, não basta que a gente saiba, a gente tem que praticar aquilo que a gente sabe. Eu acho que essa é a grande lição que permeia toda a existência dele, né? Porque Jesus nunca foi um teórico, tanto que não há nada por ele escrito. Ele sempre foi alguém que viveu
exatamente todos os seus ensinamentos. Então, essas são as maiores lições. Não foi por acaso que ele dividiu a humanidade em antes e depois da sua passagem. Não foi por acaso ou pelas suas palavras que ele se tornou um líder incomparável. Há mais de 2000 anos e nós estamos aqui falando sobre ele. Né? Foi exatamente porque rigorosamente tudo que ele falou, ele vivenciou, ele demonstrou e sempre de uma forma extremamente amorosa. Positiva, né? Ele usava a educação positiva, mostrava o caminho certo a se fazer. E há alguns estudiosos fazem uma comparação do porquê o lava-pés, né? Que não foi, até nisso, se a gente for ver profundamente, que o que o pé é do nosso corpo? O pé é a parte mais baixa do nosso corpo, né? Então Jesus, ao fazer esse gesto de lavar os pés, ele vem dizer o seguinte, e nesse momento de exaltação que havia nos discípulos, que o fez, né, ele fazer essa atitude de lavar os pés, é justamente nesse contexto, né? Que os discípulos estavam mostrando a parte mais baixa deles naquele momento, né, de querer ser o maior, de querer ser o protagonista depois de que ele partisse, e ele foi lá lavar essa questão, nos dando essa seguinte exemplo, né, de que muitas vezes nós temos que lavar os pés no dia a dia das pessoas, né, da nossa convivência. Nós podemos trazer também, claro, para a humildade, como foi dito, mas de tolerar a parte mais baixa das pessoas, né, a sujeira que as pessoas têm, vamos dizer assim, de alma, ainda as imperfeições que elas têm, que a gente precisa tolerar, a gente precisa lavar, a gente precisa trabalhar isso em nós, né, como Jesus naquele momento fez esse trabalho, né, tolerando aquela inferioridade dos seus discípulos, né, no caso. E essa prática dos ensinamentos de Jesus nada mais é do que a vivência do seu evangelho de amor. Tem outra parte na ceia que ele celebra com os seus discípulos, que é a partilha do pão e do vinho. Mas a gente, às vezes, interpreta as coisas de maneira literal. A gente acha que nessa Páscoa a gente tem que sentar e comer junto. Tudo bem, esse é um hábito que nós temos, mas isso é uma coisa frequente. O que significa aquele pão? Olha que bacana, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia do nosso amigo querido Chico Xavier, no livro que se chama Boa Nova, ele narra toda essa passagem, os bastidores, né, da vida de Jesus. E ele explica que Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, disse: tomai e comei, este é o meu corpo, é o que está relatado no Evangelho. Mas ele vai mais longe e nos diz que Jesus disse: este pão significa o do banquete do Evangelho, e este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, o que é o corpo do Cristo? O que é o pão que representava? É o seu evangelho de amor. É ele que nós temos que dividir com o nosso próximo. O pão é o evangelho. É o alimento da nossa alma. Era isso que Jesus queria. Ele não queria alimentar o corpo dos discípulos naquele momento. Ele estava alimentando o espírito. Esse foi sempre o seu propósito, né? Então, a gente tem que olhar para os simbolismos e extrair o espírito da letra. Olhar para aquele pão e para aquele vinho como o espírito de Jesus vivo em nós. Não é tomar e beber. É comungar com o Cristo espiritualmente. Tomar e comer, não é tomar e comer. Tu disse tomar e beber. Não é fácil. Hoje aqui a gente está debatendo sobre, então, os bastidores da Páscoa. Tu usou o termo, eu gostei, bastidores de Jesus na Páscoa, né? E nessa mesma ceia, Santa Ceia, Marcelo, Jesus disse: voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Está em João 14, 18 e 19. Aí o pessoal lê e diz: mas escuta, ele está dizendo que vai morrer, mas não morreria. Tem como nos explicar o que Jesus queria ensinar com isso na visão espírita? Jesus estava dando mostras nesse momento da imortalidade da alma. É claro que Jesus ele não pôde falar claramente e abertamente sobre isso, mas ele sempre deu mostras de que eu vos vou para preparar o lugar. Olha essas frases que ele foi utilizando, né? Então Jesus, em toda a sua passagem pela terra, além dos seus ensinamentos de caridade e de humildade práticos para a nossa vida, ele também deixou esses ensinamentos e deu a entender sempre da sobrevivência do espírito, que nós não morreremos. Uma passagem interessante nesse contexto, vamos citar duas, né?
que nós extraímos também do Evangelho de João, né, no capítulo 8, em que Jesus, certa feita, né, falando então essa questão da imortalidade, vejam que curioso isso. Nesse capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus estava conversando com os judeus, né, sobre Abraão. Abraão, que era um dos patriarcas do povo hebreu, né, uma das pessoas mais respeitadas, o pai do povo hebreu, vamos dizer assim. Né? E falando com os judeus sobre esse Abraão, eles fizeram a seguinte pergunta, e falando com tanta propriedade, que Jesus sempre falava com propriedade, esses judeus perguntaram assim, isso está no capítulo 8 do Evangelho de João. Eles falaram assim: ainda você não tem 50 anos, Jesus, e vistes Abraão? Né? Olha a resposta que Jesus deu para eles. Em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Vejam que interessante, Abraão tinha falecido séculos antes, e Jesus dizia que antes que ele sequer existisse, ele já era, no sentido que ele já era um espírito perfeito. Os orientais utilizam essa expressão eu sou, quando eles demonstram uma integração profunda com Deus. Então Jesus já era antes de Abraão. Né? O que significa Jesus já ser antes de Abraão? Que Jesus já existia. Como que ele existia se ele tinha 30 e poucos anos ali quando ele falou isso? Ora, ele existia em espírito. É uma prova da imortalidade que ele já existia antes de todos esses fatos e antes de Abraão. E temos também essa questão da imortalidade, né, do antes e do durante. Quando Jesus provou também a imortalidade naquela passagem da transfiguração, em que ele levou ali Tiago, Pedro, né, com ele e João para o monte, e lá se materializaram o espírito de Moisés falecido, ali 1200 anos antes, mais ou menos, e o espírito de Elias se materializaram. Né? Essa passagem ficou muito forte, né? E muitas religiões não têm essa explicação que o Espiritismo nos dá, dizendo que a alma é imortal. Né? Inclusive a alma daqueles que haviam falecido muitos séculos antes, estavam lá, se materializaram, e aí quando viram tudo isso, Pedro e João ficaram alarmados. Nossa, Moisés e Elias falecidos muito tempo, isso está no Evangelho também, né? No Evangelho de Mateus, esse relato, né, da transfiguração, comprovando então a imortalidade da alma, e que culmina tudo, obviamente, com o domingo. Né? Que aí algumas igrejas falam em ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou, né? E que daí nós logo vamos abordar mais o tema, né? É a comprovação que ele mesmo dá, porque se não fosse esse gesto de Jesus ter vindo ali depois de crucificado, visto por todos ali crucificado, ele ter ressurgido no domingo, talvez nós não estivéssemos falando de Jesus hoje, né? Porque os discípulos, eles aí se convenceram realmente dessa sobrevivência, né, do Evangelho, da propriedade, da verdade do Evangelho, com o retorno de Jesus depois de crucificado. Né? Era um período em que as pessoas não tinham condição para entender muitas coisas, né? Então ele precisava do fenômeno. Ele precisava utilizar esses fenômenos para se fazer compreender. É um exemplo, por exemplo, como a questão das curas, né? Quantas vezes foi necessário para que as pessoas pudessem entender que havia algo além desta vida, algo além da matéria. Exatamente. E falando dessa questão ainda, só complementando dessa questão, que é muito importante falar isso, Jesus, ele não voltou somente naquele domingo de Páscoa, que, entre aspas, ressuscitou. Nós já vamos entrar nesse contexto de ressuscitar e reencarnar, se há alguma, né, diferença nisso, né? Mas Jesus não voltou apenas naquele domingo. Jesus voltou muitas outras vezes. E a que mais nos marca, que também está relatado no Evangelho e também nesse livro citado pela Paula, que nós vamos repetir, o livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é um livro que conta os bastidores. Nesse livro, ele dá detalhes, no meu ponto de vista, com todo, né, o respeito aos demais, da maior comprovação da sobrevivência de Jesus, que foi perante os 500 da Galileia. Então, depois do falecimento do Cristo, né, muitas vezes os discípulos se reuniam, e muitas vezes se reuniam mais pessoas para conversar sobre o Evangelho. E teve uma oportunidade que 500 pessoas se reuniram, né, para falar sobre o Evangelho, e Jesus apareceu, materializou-se, né, espiritualmente para mais de 500 pessoas.
né? Isso é um fato muito significativo, porque não são aquelas pessoas que teriam alguma suspeita ao falar, né? São 500 pessoas, né? Então, por isso que ficou muito famosa essa passagem também. O Marcelo falando da importância disso, é que hoje nós que estudamos o Espiritismo e sabemos que este aparecer não é algo simples e fortuito. É um fenômeno mediúnico de materialização que Kardec nos explica. Né? Então não é uma coisa simples. A Fábio vai falar pra gente, a Fábio estuda um pouquinho mais sobre isso, que esses ensinos de Jesus, hoje a gente consegue entender numa extensão muito maior, coisas que ele não pôde explicar antes, mas que ele mesmo disse na ceia, na última reunião com os discípulos, que ele não podia explicar tudo ainda, naquele momento, mas que ele mandaria o Consolador prometido e que esse sim ficaria conosco. Ora, Consolador prometido não pode ser um homem, um outro Messias. Consolador prometido, hoje nós entendemos que é o Espiritismo que está conosco, os Espíritos estão conosco, nos auxiliando a compreender todas essas passagens do Evangelho que a gente discute aqui nos sábados e que é perfeitamente compreensível à lógica humana. Só para curiosidade, os Espíritos nos mostram, nos ensinam que Jesus participou da criação do planeta Terra. O planeta Terra, então, tem 4,5 bilhões de anos. Marcelo, o Marcelo falou em ressurreição, né? Vamos esclarecer um pouquinho mais, Fábio, sobre ressurreição e reencarnação, por favor. Essa é uma situação que gera muitas dúvidas e que gera alguns equívocos, né? Então, quando se fala em ressurreição, qual é o entendimento? Jesus voltou à vida com aquele corpo que ele tinha, né? E isso a ciência já nos mostrou, a biologia já nos mostrou inúmeras vezes que não é possível. Uma vez que uma célula morre, ela não revive. A matéria não pode reviver. Então, o que aconteceu ali? O que a Paula falava antes. Um fenômeno de materialização. Ele precisava ser visto, né? Então, ele conseguiu materializar o seu espírito para que os discípulos pudessem vê-lo, entender que realmente ele não os havia abandonado, que estaria com eles, né? Ele mostra, nesse momento, talvez uma das lições mais importantes desse processo todo da Páscoa, que ele venceu a morte. Que o seu corpo foi torturado, foi maltratado, que ele sofreu fisicamente de todas as formas, mas que só a matéria pereceu. De que espiritualmente ele estava vivo, né? E aí, quando a gente fala em reencarnação, a reencarnação é a volta do espírito. É a prova do amor que Deus tem por cada um de nós e vai nos dar uma nova oportunidade, né? O Mauri veio para a Terra, teve a vida dele, fez muitas coisas boas, cometeu alguns equívocos, precisa voltar, né? Deixou questões para resolver, tem que evoluir mais um pouco, o Maurito vai voltar para a Terra. Mas não é nesse corpinho, né? Você vai ganhar um corpinho novo. Você vai receber uma nova oportunidade num outro corpo. É a nossa esperança, né? Exato. Porque vir com o mesmo corpo, a gente pode vir com um corpo diferenciado, né? Com um corpo melhorzinho. Um corpo melhor, né? Mas lembre que o nosso corpo sempre é o perfeito para as nossas necessidades. Exatamente. E nós vamos receber mais um, novamente, perfeito para aquilo que nós precisamos. Mas é o espírito que permanece. Então, o que aconteceu ali? Jesus mostrou-se enquanto espírito materializado e não naquele corpo que ele havia perecido. E foi o que fez a grande diferença para o Exato. planeta Terra, sem dúvida. Ressaltando como a Paula falou, né? Materialização de espírito, que a Fábio também comentou do processo. Isso tudo estão nas obras de Allan Kardec, convidando os amigos ouvintes. Se querem aprender mais, procurem na internet sobre espiritismo, materialização, que a partir dessa conceituação, desse entendimento, é que nós aí vamos compreender o que aconteceu, né? De uma forma coerente e lógica com a ciência. Né, Exato, isso é uma coisa para ressaltar, né? Não vai contra a ciência, vai a favor. E Kardec era muito claro. No momento em que o pensamento espírita estiver contrário à ciência, fique Com a ciência. com a ciência. Porque não vamos... Existem vários relatos de casos de materialização. Sim, ainda. Recentes ainda ocorrem, né? Então existe isso, materialização não só
espíritos mostrando-se palpável, ou seja, tocável, mas também de coisas. De objetos. De objetos. Então, são fenômenos naturais que a gente não conhecia e que são possíveis. E achava que era fantástico, como é que a gente diz? Milagres, né? A É. gente chamava de milagre aquilo que a gente não sabia explicar naquela época. Mas hoje nós sabemos explicar. Então, hoje já não nos servem essas explicações de que, foi um milagre. Vamos entender o milagre. Vamos olhar para todos os ensinamentos de Jesus e compreender o que ele queria nos dizer. Desde o seu nascimento num berço humilde, a sua morte, né, o seu desencarne, de maneira assim tão significativa. Então, tudo há o que a gente estudar e aprender com Jesus. Exatamente. Então, nesse termo que a Paula falou bem interessante, milagres não existem. São leis divinas, leis que o homem aprende, que algumas pessoas sabem como manipular essas leis. E Jesus era o espírito mais puro e perfeito, ele tinha domínio dessas leis e por isso ele fez o que fez, curas, aparições materializadas depois do desencarne dele, etc. A materialização dele é importante ressaltar que, se fosse uma ressurreição no corpo de carne, ele poderia ser visto o tempo todo por todos e ele estaria sujeito às leis da matéria, porque o corpo é de carne, como qualquer... Então, o espírito materializado, ele está materializado por um determinado tempo, depois ele volta para o seu estado de espírito, ele deixa de ser visto E nem todos podem e vê-lo. percebido. Exato. Então, assim, é lógico que não foi uma ressurreição na carne. Ele não estava sujeito às leis da carne. Ele aparecia hora e desaparecia em outra. Então, a gente precisa compreender essas nuances da história. Olhar também para os bastidores, para as entrelinhas. O que é da carne é carne. Carne. O que é do espírito, palavras de Jesus, é espírito. Muito bem, são 8h34, com 26 segundos. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. Hoje apresentando o tema A Páscoa na Visão Espírita. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049 1200, o WhatsApp 2049 1212, ou ainda o Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar as suas mensagens direto na live do programa. E o Marcelo, que está acompanhando, por favor, Marcelo, poderia nos dar as informações dos nossos ouvintes? Com certeza, temos que dar um bom dia especial então para nossa amiga Franciela, Tauana, Mona Lisa, nossa companheira de programa, a Dirce, o nosso amigo João, nosso amigo Nelson, a nossa amiga Franciele, Franciane, dizendo que é de Três Palmeiras, Rio Grande do Sul, a nossa Miriam, Caroline, Salete, Neiva, Sérgio, Iraci, a Inês Morandi, a nossa amiga, que está na Irlanda, nos mandando um abraço. Então, o nosso programa ouvido em outros países também. O nosso amigo Edson Nick, o Nick, um abraço a ele, a Eni, a nossa amiga Sandra, Marlene, Solange, E aí, um grande abraço e continuem participando. E também, lembrando, um abraço especial também hoje para nossa amiga Elza Noêmia Savares, que nos acompanha pela rádio. Um grande abraço a essa nossa amiga. Eu posso aproveitar e também mandar um abraço para uma pessoa muito querida que está de aniversário hoje, a nossa amiga Carol Zamin. Ela está de parabéns. Então, Carol, sinto o nosso abraço carinhoso. Você que nos empresta o Marcelo de vez em quando, querido. Um abração para você e para a Helena, que está logo aí, né? Obrigado. Isso aí. Tudo bem, olha ali, hoje tem bolo então de tarde, né? Que bom. Então agradecemos a participação sua, do ouvinte, um abraço para a Inês que está lá visitando a filha na Irlanda. E agradecer também a participação de vocês, olha, a Fábia, a Paula, o Marcelo, Nós temos a Jéssica aqui atrás lá, você não vê ela, mas está sempre aqui com a gente, Não vê a Jéssica de cabelo novo, né? Cabelo novo, isso aí. Então, olha que bom, né? Então é o seguinte, olha, se você, por exemplo, quer assistir o começo do programa de hoje ou rever o programa de hoje, você pode ir na nossa página do Facebook, chama-se Hora Espírita Chapecó, e também, a partir desse ano, graças ao trabalho da Paula, da Sandra, eu não sei mais quem, a Paula até pode dizer, que estão fazendo um trabalho maravilhoso nos bastidores. Estamos no YouTube, então vai lá, Hora Espírita Chapecó, clica naquele sininho, daí você recebe, cada vez que é colocado o programa novo, você recebe a informação, divulgue para os seus amigos, enfim, inscreva-se. Por favor, ajude a divulgar
esse maravilhoso e consolador, essa consoladora doutrina que está nos esclarecendo, desmistificando sobre a Páscoa, desmistificando sobre os milagres, sobre Jesus, e colocando, é claro, a responsabilidade, o peso da responsabilidade que cada um de nós tem, que é de melhorar-se, de mudar-se a si mesmo sem pensar em querer mudar o outro. Mude você. Quando você estiver mudado, o seu exemplo vai ajudar o outro a mudar-se também. Voltando à história da Páscoa de Jesus. Após a ceia com os discípulos, Judas vai até os fariseus, entrega a localização, não tinha GPS, ele tinha que ir só, pessoalmente. Não dava para mandar a localização pelo WhatsApp. Tinha que pessoalmente ainda dar um beijo para dizer, aquele que eu beijar é o cara que vocês têm que prender, E aí prendem Jesus. Então, o que nos inquieta aí é, além de Pedro tentar defender ele, tem aquela história, cortou a orelha, e aí veio, Jesus recolhe a orelha do soldado, coloca no lugar e diz, Pedro, quem fere com ferro será ferido. Guardai a tua espada, Pedro. Bom, o Pedro que estava defendendo ele, que estava todo corajoso, depois quando Jesus é preso, e Jesus alertou, tu vais me negar 3 vezes antes do galo cantar. E ele disse, nunca. E daí aconteceu, Então, como que a gente pode tirar, na parte espírita, essa lição, que também é uma grande lição? Paula, pode nos ajudar? Sabe que primeiro a gente olha assim para Jesus e vê o quanto ele foi tranquilo nessa passagem, apesar de ser difícil. Dele estar em oração por muito tempo, tanto que ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar, porque ele já sabia que se aproximava a hora. Seus discípulos, naquela hora difícil, dormiram, deixaram ele lá em prece. Então, ele não resistiu à prisão e ele sequer tentou se defender lá diante daquela multidão, porque ele sabia que era necessário que se cumprissem algumas coisas que já haviam sido ditas pelos antigos profetas, lá no Antigo Testamento. Então, quanto à não resistência de Jesus, fica claro que havia uma razão muito maior para isso. Mas quanto ao equívoco dos seus discípulos, tanto de Judas, que não entendeu o Messias como esse Messias, esse Cordeiro Divino que veio nos ensinar a mansidão e o amor, sobretudo o amor, Judas, assim como muitos discípulos, assim como muitas pessoas, imaginavam que Jesus seria aquele líder, queria liderar como todos os que já haviam passado, pela espada, queria impor a sua verdade. E o Cristo veio nos mostrar que nós não devemos impor nada. Ele nunca impôs. Quem somos nós para querer impor algo a alguém? Mas aí, novamente, a questão do não entendimento. Eles não tinham condição de entender a forma como ele ia trabalhar, Como é que ele ia agir. Eles não tinham essa percepção. Eles só conheciam a violência. Eles não compreenderam de todo. Então, o próprio Judas, ele não fez por maldade. Eu vou entregar meu mestre e ele vai ser crucificado. Não, ele agiu de maneira equivocada. Ele era um homem comum que errou na sua astúcia de querer fazer algo, em favor do próprio cristianismo nascente. Então, a gente vê que Judas falhou, que Pedro, que foi um dos pilares do cristianismo primitivo, também falhou. Ora com raiva, agindo pelo instinto da raiva, de ferir o soldado, e ora também se paralisando pelo medo. Em alguns programas atrás a gente até falou que o medo, ele nos paralisa realmente. Sim. E Pedro, naquela sensação de abandono, porque achou que o mestre não estaria mais com ele, eles não entenderam que Jesus voltaria, eles não tinham essa fé. Então foi necessário realmente que Jesus voltasse e se mostrasse, porque os próprios discípulos não estavam crendo em verdade. Então, tudo isso nos mostra o quanto nós, seres humanos, somos frágeis, somos imperfeitos. Isso sobre Pedro, é interessante comentar que Pedro ele se colocava, durante quando Jesus estava, entre eles ali ensinando, Pedro se colocava numa posição acima dos outros, Ele se colocava numa posição meio que de censor dos erros dos outros, de afastar as pessoas. E Jesus, vendo esse lado, ele percebeu que Pedro, somente pela experiência, ele ia aprender essa lição da humildade. Então essa negação de Pedro, que mostrou uma fragilidade, que Pedro ele era frágil, mas ele, como muitos de nós, frágeis, mas muitas vezes nos achamos entendedores, nos achamos conhecedores do Evangelho, dos ensinamentos espirituais,
Mas Pedro teve que cair pela negação, né? A negação foi a demonstração para ele mesmo da fragilidade que ele tinha. Ou seja, que ele é falível que também. ele é falível. E a partir dessa falência, né, pela negação, que Pedro começou a se estruturar ali na negação, que ele começou a adotar uma postura de humildade e teve toda a modificação da sua conduta para ser depois a pedra, a rocha, para segurar todas as barras, vamos dizer assim, para segurar todos os ânimos dos discípulos e ser esse agregador dos discípulos, esse ser que teve uma grande missão, mas foi depois do seu erro, depois do erro de negar. E isso fica uma lição para nós, né? Uma lição para nós, para a nossa vida, né? Primeiro, que muitas vezes nós nos colocamos acima do que realmente somos, né? E segundo, que muitas vezes nós precisamos, às vezes, nos equivocar e reconhecer a nossa fragilidade para daí sim, com essa humildade de reconhecer quem realmente somos, procurar um caminho diferente, procurar aí sim cultivar as verdadeiras virtudes, né? E há nos bastidores, eu não lembro qual livro que eu encontrei, uma informação sobre o Judas, que ele não foi por causa do dinheiro, foi porque ele queria que houvesse uma reação à base, eles estavam equivocados, né? À base de armas, de guerra. Então ele disse, ao fazer isso, eu consigo provocar, acender o estupim para explodir a coisa. E depois, quando ele viu que não era bem isso, aí ele se arrepende. Tanto que depois Jesus disse, quando um espírito foi para socorrer perto de Jesus, né? Lembram disso? Nós vamos mais tarde fazer essa abordagem. É mesmo? Então tá, mas só para tirar a curiosidade, ele disse, vá socorrer Judas, né? Te tirei a fala. Mas era isso, né? Não, agora todo mundo vai querer saber o restante da história. Então vamos lá. Já Olha pode só. entrar também, né? Pode falar. Não, é que eu fiquei lembrando de uma fala do Marcelo quando dizia assim, Pedro achava que ele estava um pouquinho acima dos outros colegas, né? Porque, claro, Jesus dormia na casa dele, meu melhor amigo. Pô, Jesus dorme na minha casa. Eu sou o cara. Entendeu? Ele dizia. Na cerimônia do lava-pés, quando Jesus foi lavar o pé de Pedro disse nem falar. Tu não vai lavar meu pé, porque se os meus colegas foram ingratos e te deixaram fazer isso, que é uma atitude muito servil, eu não vou deixar você lavar meus pés. E o que Jesus diz a Pedro? Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, aprenda a também receber ajuda, não queira ser melhor que os teus colegas. E Pedro, naquela atitude, assim, ainda, a gente vê o quanto ele era humano, o quanto ele nos representa, tempestuoso, né? Ele era tempestuoso. E Jesus diz assim, Pedro, com o passar do tempo, você vai descobrir que os teus irmãos, os discípulos, que os nossos irmãos, que são toda a humanidade, eles são muito mais frágeis do que maldosos. Mas ele também, nessa tempestuosidade dele, ele tinha uma atitude muito protetora com Jesus, né? Ele foi o discípulo que mais o protegeu. Tanto que se relata que no momento do famoso Sermão da Montanha, né, aquela passagem belíssima, talvez a fala mais bonita de Jesus, enquanto Jesus descansava, porque ele também se cansava, né, e ele estava num momento de questionamento, de dificuldade, de cansaço físico, enfim, ele se recolheu naquele dia. E quando a multidão se aproxima e Pedro vai e pede, Jesus, a multidão te busca, atenda-os, Jesus fica feliz, porque ele entende que até aquele momento Pedro o protegia da multidão, Pedro temia por ele, mas ele sabe que com a sua partida física o Pedro tem que assumir esse papel, então ele precisa se aproximar da multidão, e aí Jesus fica feliz e se tranquiliza, porque ele sente que o Pedro ele deve ter pensado, bom, ele vai dar conta da missão que ele tem pela frente. Então, Jesus não espera que a gente seja perfeito para segui-lo. Não espera que a gente seja perfeito para levar adiante a sua mensagem do Evangelho. Ele só quer que a gente tenha boa vontade. Que faça a nossa parte, né? Isso aí. Pessoal, 8h47. Queremos, então, aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez o apoio que a gente recebe dos voluntários e também do patrocinador, a Escala Construtora. E pedindo, então, a vocês uma licença para ouvirmos juntos o recado dela, da Escala Construtora.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora Espírita. São 8 horas e 48 minutos. Ainda dá tempo para o pessoal aí participar aí, né? Então, por favor, Marcelo, mais alguns recados? Um abraço ao nosso amigo Rony, nossa amiga Rosemary, Lídia, Janete, Juleide e Nani. Um grande abraço a todos e continuem nos acompanhando. Bom, então, Fábio, eu dei uma pinceladinha sobre o Judas. Poderia nos dar aí mais alguma informação? Porque após o desencarne de Jesus, os discípulos ficam desanimados, confusos. E Judas ficou inconsolado e reconheceu o erro dele, né? E suicida-se. Então, como compreender então essa reação dos discípulos como um todo, logo após o desencarne? Na verdade, eles demonstraram exatamente a questão da fragilidade humana. O quanto nós, seres humanos, somos frágeis, o quanto nós tomamos atitudes impensadas, equivocadas diante dos problemas. E como você dizia ali, o Judas tinha uma outra intenção. E aí quando ele vê que as coisas não funcionaram, quando ele percebe, e eles se perceberam tão pequenos diante da grandeza de Jesus, da forma como o mestre enfrentou tudo aquilo, que eles se perderam, né? Em certa medida, eles foram tomados pelo desespero, como muitas vezes acontece com a gente. Diante de uma dificuldade grande, de um problema grave, sério, a gente se deixa abater e se perde. E foi isso que aconteceu com eles. Mas isso que você falava, Jesus teve esse processo de surgir para fazer eles voltem aqui, né? Para com isso aí, recolhe, eu tô aqui de novo, né? Eu não abandonei vocês, a vida segue, a vida continua e nós vamos continuar o que havíamos iniciado. Né? Eu não estou mais aqui em presença material, mas vocês vão continuar o trabalho. Então, nesse sentido também, a intenção dessa aparição. Porque se a gente for analisar, eles precisavam de mais daquilo. Né? Se eles não o tivessem visto, talvez teriam tomado um rumo muito diferente. E as coisas não teriam acontecido como aconteceram e como precisavam acontecer. E aí, voltando àquilo que você falava antes, é o Humberto de Campos mesmo, na Boa Nova também, que traz essa questão que ele chama Anjo da Caridade, né? E aí vamos imaginar um cenário espiritual nos últimos instantes de Jesus ali. Depois das suas últimas falas, né? Conta-se que o céu se encheu de anjos. Belíssimos, todos vindo receber o mestre que cumpria lindamente a sua missão. E um vem especialmente e se aproxima dele, né? Se aproxima dele, coloca-se próximo à sua face, ao seu ouvido, e diz algo. Né? Esse algo se sabe que ele é como se ele dissesse a Jesus: olha, você nesse momento pode pedir o que você quiser. Peça, e eu vou te atender. E a gente imagina ali o nível de dor física que ele estava sentindo. Ele podia pedir: tira minha dor. Ele sentia fome e sede. Ele podia pedir: me sacie. Ele sabia que era uma questão de segundos, de minutos talvez, ou de mais tempo. Ele estava estertorando já, mas não sabia quanto tempo ia durar ainda o enlace do seu corpo com o seu espírito. Ele podia pedir: me tira daqui, né? Termina com esse processo tão aflituoso, tão doloroso e terrível. E o que ele pede? Vai e socorre Judas, que acaba de cometer suicídio. Então, isso é o sentido da Páscoa. É o salto, é o sair de si, porque a gente tem dificuldade para enxergar e para perdoar quem a gente gosta. Imagina perdoar aquele que nos trai. Imagina podendo você receber auxílio, destinar o auxílio para aquele que te traiu, para aquele que, em certa medida, provocou toda aquela situação. Né? Então, talvez essa seja uma lição que a gente precisa ter em mente. E ela é pouco conhecida.
Né? Porque as pessoas pensam assim, bom, quando ele pede a Deus que perdoe a humanidade, a coisa se encerra por ali. Mas não. Teve uma parte, essa parte que teve talvez um significado ainda maior do que até então. O que a Fábio diz é muito, muito, muito importante que a gente reforce, porque quando Jesus nos diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, não significa que ali tudo que eu fiz de errado passou a régua e agora eu sou uma pessoa nova porque Jesus morreu por mim. O Rossandro Klingen diz assim, tem gente que acredita que Jesus é limpol. Eu pequei, ele limpa, eu pequei, ele limpa. Jesus não é limpol. Tudo errado. Não é ele que limpa os nossos erros. Somos nós que de encarnação em reencarnação a gente vai aos poucos eliminando os nossos débitos. Jesus ali deu o exemplo supremo do que nós precisamos fazer, que é renunciar a nós mesmos em favor dos outros, muitas vezes. E a prova, Paula, que ele não limpa os nossos... Não é o limpol, né? Jesus não é o limpol e não perdoa todos os nossos pecados, não limpa esses pecados, né? É que ele mesmo disse, a cada um segundo as suas obras. Tanto para o bem, quanto para o negativo. Cada um vai ter que enfrentar, né, o seu passado. Porque a questão dos erros, ela tem uma sequência lógica. Então eu penso assim, bom, eu fiz mal lá pro Marcelo, né? Bom, primeira coisa, eu me arrependi, né? O arrependimento é natural, a consciência ninguém engana, me arrependi. Chega? Não. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso que ele me perdoe. Depois que houve um perdão, é suficiente? Não. Eu preciso reparar. E é aí que eu dou um salto evolutivo. É com a reparação do mal que nós seguimos em frente. Então não dá para acreditar que alguém possa nos redimir de todos os nossos erros. E uma passagem interessante ainda, complementando, é que Judas, que o traiu, entre aspas, e Pedro, que o negou, não surpreenderam Jesus. Jesus não ficou surpreso com as atitudes, porque na última ceia ele falou, alguém vai me trair, e Pedro, você me negará 3 vezes. Né, e mesmo assim eu amo vocês e sou amigo de vocês. Exatamente. Então, o que Jesus demonstrou com isso? Que ele conhece a fragilidade humana e que mesmo assim continua nos amando. Ele conhece quem somos, ele conhece as nossas fragilidades, os nossos erros, mas ainda ele insiste na nossa renovação. Né? Cada dia, né, Jesus manda suas energias para todos nós, para que a gente vá em frente. Né? Ele já sabia o que esperar da humanidade que ele veio socorrer. Né? Porque uma questão que também precisa se deixar clara é por que ele veio. Jesus era um espírito comprometido? Não. Ele tinha provas ou expiações, erros, como nós? Não. Ele era um espírito puro e ele veio à Terra em missão puramente motivado por amor. Ele viu aquela humanidade toda equivocada, toda atrasada e pensou, eu preciso ajudar. Né? E foi nesse sentido que ele vem reencarnar aqui. Eu teria, Paula, um recadinho final, porque, digamos assim, a Páscoa pagã celebrava a fertilidade, certo? A judaica, a libertação da escravidão. Será que nós podemos dizer que agora a Páscoa representa, depois dessa passagem, de tudo que foi falado aqui, da passagem de Jesus, seria a representação da vitória do ser humano, da vida imortal do espírito? Eu creio, quanto Paula, e pelo que eu tenho lido e aprendido com o Espiritismo, eu vejo que essas passagens da vida de Jesus, elas confirmam que a vida continua. E que a imortalidade da alma é algo que a gente precisa vivenciar. Então a Páscoa para nós pode ser sim esta mensagem de renovação da vida em cada oportunidade que nós recebemos, seja da vida na matéria, enquanto espíritos encarnados que estamos, seja na vida no plano espiritual, que é onde nós somos de verdade. Então Jesus nos deixa essa mensagem claríssima no seu desencarne, no seu retorno, nos mostrando que a vida continua. Então que a gente possa realmente ver na Páscoa esta renovação da vida e ensinar aos nossos filhos esta renovação. Que a gente não volte a ter uma cultura pagã, mas que a gente possa viver uma Páscoa mais cristã. Que a gente atente para comungar realmente com o Cristo e viver os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Olhar para a transformação das nossas condutas, né? Muitas vezes equivocadas. A gente se preocupa tanto nessa época, né? A mulherada corre lá, limpa a casa, né? Faz limpeza. Precisa limpar
a nossa casa mental, os nossos pensamentos, os sentimentos que estão ali incomodando, né? A gente se preocupa com o alimento do corpo. Com chocolate, com chocolate, coelhinho. o que nós vamos comer domingo, né? Tem que se preocupar muito mais com o nosso alimento espiritual, porque a gente cuida do corpo que fica e esquece o espírito que vai, né? Olhar também a questão da forma como a gente lida com a dificuldade do outro, a questão da paciência, da tolerância, né? Pensar na transformação em seres humanos melhores, em todos os nossos níveis, em todos os nossos aspectos. Lembrar que a gente não vai nunca dormir errado e acordar certo, mas que a transformação ela vem a passos lentos, mas precisa andar. Mauri, e principalmente, lembrar que Jesus não morreu por nós. Jesus viveu por nós. Não é a morte dele que simboliza todo o seu amor, mas a sua vida de apostolado, de dedicação. De Isso deixar sim, o evangelho, né? é o amor de Jesus na nossa vida. O evangelho para todos nós. E lembrando que nós todos, qualquer um de nós temos que nos preocupar que um dia vamos ter que prestar contas. Não a outro ser humano, não a outro homem, não a outra pessoa, mas para Deus, através de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, debatendo sobre o tema Páscoa, sob a visão espírita. E como não temos, claro, a pretensão de esgotar esse assunto aqui numa hora, a gente quer indicar ao ouvinte onde pode buscar mais informações. O Marcelo nos diz aí os endereços das casas de Chapecó. Claro, na internet tem um monte de informações, mas por favor, Marcelo. Isso, então nós temos várias casas espíritas em Chapecó, né? Sempre abertas, sempre gratuitas, sempre com esse acolhimento a todos que chegam. Né? Não precisa ser espírita para buscar uma casa espírita. Pode-se, quem quiser maior entendimento, maior esclarecimento sobre a doutrina estará sendo recebido. Então, em Chapecó nós temos então Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica próxima à rodoviária, né? Associação Espírita Nosso Lar, que fica no bairro Santa Maria, Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, Centro Espírita Seara da Caridade, no Presidente Médici, Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que fica na IFAP, e o Centro Espírita Amor e Caridade, que fica no bairro Palmital. Essas são as casas de Chapecó, abertas a todos que quiserem fazer as visitas. Exato, pegar informações, conhecer. E como uma mensagem final, nós poderíamos dizer assim, desejar a todas uma Páscoa cheia de vida, respeitando todas as culturas, tradições que a Páscoa possa trazer em nós todos, amanhã, e não só amanhã, um sentimento de amor. Que se a Páscoa é a renovação, o renascimento, que a gente possa a cada minuto renascer, renascer e renascer em nós e nos que nos cercam, sejam eles aqueles que nos agradam, sejam eles aqueles que nos desagradam, porque tudo que Deus coloca no nosso caminho tem um motivo. E esse motivo é justo, porque nós só vamos nos melhorar quando tivermos desafios. Fábia, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e quero desejar a todos uma Páscoa de perdão. Paula, muito obrigado, querida. Obrigada a todos. Sintam-se pelas ondas do rádio, assim, abraçados e amparados no amor de Jesus. Marcelo, muito obrigado, querido. Obrigado a todos pela audiência, por nos escutarem. Um grande abraço. Muita luz. Muita luz a todos e obrigado a todos os ouvintes pela emanação de energia positiva que vocês nos mandam. Muito obrigado. Daqui, muito obrigado a todos. E um ótimo final de semana, com muita paz, muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, para mais um programa Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó